Como os irmãos sabem, estamos aí na série de pregação no livro no livro de Oséias, né? A vontade de falar carta é muito grande. Então, no livro de Oséias, estamos aí no capítulo 8. Se você quiser já abrir sua Bíblia em Oséias. Oséias é ali o primeiro livro, se você entende, né, do grupo dos profetas menores. Ele vem depois de Ezequiel, Daniel, ok? Antes ainda tem Isaías, Jeremias, Lamentações. Está ali logo depois de Salmo, né? Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí sim, né? Isaías, Jeremias, Lamentações. Se eu não pulei algum dos livros, né? Vamos colocar de pé. Enquanto os irmãos estão colocando de pé, só lembrando, o tema do livro é: O Senhor ama a Israel, apesar de seu pecado. E por enquanto temos visto só os pecados, né? Então as últimas mensagens, inclusive hoje, têm sido mensagens mais pesadas, mais sérias, porque nós estamos vendo o pecado. E é interessante, né? Embora as mensagens são duras, pesadas, é interessante lembrar que Deus ama Israel desta forma, ou seja, Ele não concorda com o pecado de Israel, mas Ele não abandona totalmente. Ele abandona por um tempo para corrigir, né? Mas não totalmente. Então não podemos esquecer que o Senhor ama Israel apesar do seu pecado. Hoje estaremos falando sobre um povo que não entende o seu Deus. Um povo que não entende o seu Deus. Estamos no capítulo 8. Vamos ler então. Capítulo 8, são 14 versículos, que diz o seguinte: Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim chamarão, Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles, até quando eles serão incapazes de alcançar a pureza? Porque isso vem de Israel, um artífice o fez, e não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria, porque semearam vento e cegaram tormenta. Não haverá a seara, a erva não dará farinha, se a der, tragá-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Síria como um jumento montês. Por si só, Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei e serão um povo afligidos por causa da carga do rei dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou templos e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Bem, vamos orar. Pai, fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, e nos
corrija onde precisamos ser corrigidos, que possamos, Pai, tirar algo para a nossa vida pessoal nessa noite, nos avaliar como tem sido realmente o nosso relacionamento com o Senhor, se temos dado realmente a primazia ao Senhor, ou se outras coisas da vida têm tido algum tipo de espaço no nosso coração, de forma que o Senhor tem sido descartado aos poucos. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis, sabemos que precisamos do Senhor, mas também nos corrija nessa noite. É em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, um povo que não entende o seu Deus. Estranho, né? O tema, confesso que é meio estranho. Um povo que não entende o seu Deus. Mas o capítulo 8 de Oséias é mais um capítulo que tanto profetiza o juízo de Israel, quanto também acusa Israel, mostrando o porquê de Israel receber este juízo de Deus. Como já sabemos, Israel abandonou Deus e agora estava adorando ídolos. E uma das razões para isso acontecer foi que nós já falamos, né, em outras mensagens. Israel não conhecia a Deus. Triste falar isso. O povo de Deus, a nação escolhida de Deus, neste momento, nos dias de Oséias, Israel não conhecia a Deus. E, portanto, se você não conhece uma pessoa, você não consegue também entender a pessoa, de forma que você não sabe o que a pessoa gosta ou o que a pessoa não gosta. Quando não entendemos a Deus, a sua palavra não tem mais peso, ou não tem mais significado para nós. Ela não nos fala mais, não somos mais tocados pela palavra de Deus. Israel está nessa situação atualmente. Nos dias de Oséias, né, neste livro aqui que nós estamos estudando, não atualmente nos dias de hoje, né, ele está nessa situação. Ele é corrigido, Deus usa Oséias e outros profetas a falar, a mostrar o caminho, a corrigir, a dizer que está errado, a dizer que vai ter uma punição, um juízo de Deus, mas o povo não muda. Continua nos mesmos pecados, continua adorando aqueles ídolos. E o que talvez dificultava mais eles voltarem para Deus é que as coisas estavam dando certo. Como eu já disse, né, a situação financeira estava indo bem. O país, né, o povo estava bem, financeiramente falando. Mas espiritualmente e moralmente estava deturpado, estava, né, destruído. Mas eles não reconheciam isso. Eles até muitas vezes tentavam buscar Deus, mas da forma que eles buscavam os ídolos, e Deus não aceitava isso. Então é uma calamidade. Os dias de Oséias foi uma calamidade, não calamidade, né? Calamidade. Mas o que aconteceu então quando não entendemos a Deus? O que acontece quando não entendemos a Deus? Baseado neste texto, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 6, né, de Oséias 8, se nós não entendemos a Deus, temos um falso conhecimento de Deus. Se não entendemos a Deus, o nosso conhecimento de Deus é falso. Olha o que disse aí, não conheço essa pessoa, mas achei interessante a frase, né? Alguém conhece? George Bernard? Não? Então tá bom, tá igual eu, né? Mas ele disse, né? Pelo menos tá na internet, diz que foi ele que disse, né? Cuidado com o falso conhecimento. Ele é mais perigoso do que a ignorância. Ou seja, ele é mais perigoso do que você não conhecer, né? Ou se você
não tem conhecimento. Então, o falso conhecimento é mais prejudicial. Você tem uma visão deturpada, principalmente tratando de Deus, você tem uma visão deturpada de Deus. Como acontece até mesmo com o Senhor Jesus, né? Jesus para uns é um Jesus histórico, é um profeta, é um grande homem que passou pela terra. Para outros não. Para outros ele é Deus encarnado. Ele é o Salvador. Ele morreu e ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele vai voltar novamente. Então, se você tem um conhecimento falso, isso é muito prejudicial. Israel, nesse momento aí, nos dias de Osés, eles tinham um conhecimento falso de Deus. O versículo 1 começa profetizando o ataque que a Assíria faria como uma águia. Já viu um ataque de uma águia? Pelo menos em vídeo, né? Talvez pessoalmente, talvez ninguém viu, porque aqui no Brasil acredito que não existe, né? Águia. Mas ela é difícil ela errar um ataque, né? O ataque é fulminante da águia. E a presa quase nem vê nada, né? Na hora que vê, já foi, né? Já foi pego e levado embora. A Bíblia diz que a Síria, pelo menos está falando aí da Síria, que iria atacar Israel. Israel está aí colocado no versículo 1 como a casa do Senhor. Iria atacar como uma águia, um ataque fulminante, um ataque devastador. Mas por quê, pastor? Porque eles transgrediram, irmão. Eles transgrediram a aliança com Deus e se rebelaram contra a lei de Deus. E nessa situação, eles clamarão a Deus dizendo, conforme o versículo 2, né? Eles clamarão a Deus dizendo, Deus meu, nós te conhecemos. Será? Lembra o que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23? Estudando eu lembrei desse versículo, né? Desses versículos, que diz o seguinte: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Onde você acha que estavam essas pessoas, irmãos? Dentro ou fora das igrejas? Dentro das igrejas. E aí Jesus vai dizer para elas, né, versículo 23, então lhes direi abertamente, não vos conheço, nunca vos conheci, não sei quem vocês são, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui há várias interpretações, talvez, pelo menos a aplicação, né? Mas é interessante nós vemos que eram pessoas que estavam dentro das igrejas, talvez até faziam maravilhas em nome de Deus, mas Jesus não conhecia essas pessoas, e diz, a acusação de Jesus é que eles praticavam o quê? A iniquidade. Eles ainda não eram salvos, mas estavam dentro das igrejas, estão dentro das igrejas hoje, né? Muitos. E um dia Jesus vai vir e vai, infelizmente, o que está aqui vai acontecer literalmente. As pessoas vão dizer, olha, mas eu estava na igreja batista, frequentei tantos anos, eu vi tantas pregações. Desculpa, mas eu não te conheço. Né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Israel, no tempo de Oséias, basicamente é isso que está acontecendo. Eles estão longe de Deus, praticando iniquidades, idolatria e outras coisas terríveis que nós já falamos, coisas realmente absurdas do povo de Deus fazer, mas eles faziam, cometiam, mas eles ainda queriam buscar a Deus. Eles ainda se sentiam orgulhosos de que estava tudo bem, estava tudo certo. O falso conhecimento de Deus, irmãos, é o mesmo que não conhecê-lo.
Por isso é imprescindível que conheçamos a Deus verdadeiramente através da sua palavra revelada. Como que eu conheço Deus? Como que eu entendo Deus? Está aqui. Passe mais tempo com esse livro e você vai conhecer mais o seu Deus. O problema é que os cristãos não passam tempo com esse livro. E da mesma forma que Israel não conhecia o seu Deus naquela época, a igreja hoje não conhece o seu Deus. Outro dia eu comentei, né, trazendo agora a aplicação para a igreja. Outro dia eu comentei, você entra numa igreja batista como a nós, o culto é de um jeito, a mensagem é de um jeito. Você entra numa igreja de outra denominação, o culto é de outro jeito, a mensagem é de outro jeito. Aí você vai numa terceira denominação com outro nome diferente, o culto é de outro jeito ainda, com uma mensagem totalmente diferente. Aí eu pergunto, mas que bagunça é essa? Alguém está fora daqui. Porque Deus não é um Deus de bagunça. Então o povo não conhece o seu Deus. A igreja, infelizmente, muitas igrejas não conhecem o seu Deus. Querem buscar a Deus, mas continuam nos pecados, continuam nas iniquidades, continuam na idolatria, e alguns até perdidos, como nós já vimos aqui, que quando Jesus voltava, ele, mas a gente fez isso, a gente expulsou demônio, a gente fez maravilhas. Não te conheço, infelizmente, apartai-vos de mim. Ou seja, nunca tomaram a maior decisão, que nós comentamos e os irmãos fizeram, deram até testemunho, né? Nunca tomaram a maior decisão, que é de receber Jesus Cristo. Pastor, mas e as maravilhas e os milagres que eles fizeram? Se é que fizeram, né? Se é que fizeram. Porque a gente sabe que tem outro ser aí que também é enganador e ele também faz milagre. Ele coloca a doença para depois tirar. Isso só de pessoas realmente que não conhecem a Deus, né? Porque o salvo, ele não tem esse poder. Mas nós precisamos, irmãos, ter um conhecimento verdadeiro de Deus. Senão nós vamos agir como Israel. Vamos ser um povo que não entende o seu Deus. E outra prova sobre Israel aí é o versículo 3, que está escrito no versículo 3. Eu não estou lendo aqui os versículos, mas os irmãos vão acompanhando comigo. Desta vez eu não tenho os versículos aqui, né? Mas vão acompanhando comigo. Vamos lembrar aí o versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Então, o povo rejeitou o bem. O que é isso? Rejeitaram o bem. Basicamente, eles rejeitaram o próprio Deus. Tudo que relacionava ao bem, ao bom, né, a Deus, eles rejeitaram. A aliança eles rejeitaram. Por isso, eles seriam perseguidos pelo inimigo, né? O verso 4, irmãos, também nos diz que eles constituíram reis corruptos. Nós estamos estudando domingo, né? Os reis. Já vimos aí, pelo menos no último estudo, foi 11, né? Pelo menos na conclusão, né? Se não me engano. 11 ou mais, não lembro. Mas, 19, obrigado. Eu ia falar 19, porque ao todo é 19, né? Nós vimos 5 reis, se não me engano, e depois falamos que houve 19, é o total dos reis, mas todos, infelizmente, corruptos. Todos fizeram mal aos olhos de Deus. É o que Osés está falando aqui neste momento. Para o povo de Israel, vocês constituíram reis sem consultar a vontade de Deus. E mais que isso, também eles fizeram, irmãos, para si mesmos ídolos, imagens, esculturas de prata e ouro. E por isso, Deus diz aí, no versículo 4, que eles seriam destruídos. Destruídos. Não totalmente o povo, mas aqueles que estavam cometendo. Israel está aí até hoje, né? Não foram destruídos. Um desses ídolos era um bezerro de ouro que fora colocado na capital do reino, que era Samaria, onde era o principal lugar de culto deles. Por isso o profeta Oséias, ele diz umas palavras tristes, sem esperança,
Ele pergunta: até quando? Até quando serão eles incapazes de alcançar a pureza? Uma pergunta sem esperança, basicamente, porque ele sabia que Israel seria punido por Deus. Ele sabia, nós já vimos isso em outra mensagem, que parece que não haveria mais esperança para o povo se arrepender. De tão aprofundado eles estavam no pecado e na idolatria. Então era inevitável a perdição de Israel. Não porque Deus não tenha dado a chance, mas porque eles não se arrependeram. Preferiram continuar nos mesmos caminhos. O versículo 6 revela a natureza de todos os ídolos. Nós não lemos Salmo 135? Não tinha nada combinado, né? Nós estamos aí lendo os Salmos, é quase igual eu falei domingo, né? Deus já programa tudo, né? Então o Salmo deu certinho para a mensagem, né? E aqui no verso 6, da mesma forma que fala lá no Salmo, né? Interessante que eu estava estudando e eu lembrei do texto, né? Mas não lembrava aonde ficava. E hoje nós lemos aqui no culto no início, né? Esse verso 6 revela a natureza de todos os ídolos. Ou seja, em outras palavras, fora de Deus, não há Deus. Fora de Deus, não há Deus. Existe só um Deus. Pastor, mas os muçulmanos seguem o Alá, né? Os outros seguem tal Deus, o hinduísmo segue tal Deus. Tá, cadê eles? Quando foi que eles apareceram? Quando foi que eles morreram e ressuscitaram como Cristo? Cadê as provas históricas, como nós temos? A Bíblia não é um livro fictício, a Bíblia não é um livro que você crê nela cegamente, mas ela tem provas históricas, provas, aquelas pessoas que mexem provas arqueológicas, até hoje. Vai lá em Israel. O pastor já foi? Não, mas tem vontade, né? Mas eu vejo vídeos, né? Vai lá em Israel. Vai estar, em vários lugares vai estar gente lá, no chão, fazendo o trabalho. Até hoje eles ainda estão pesquisando e todo dia encontram coisas que provam que a Bíblia é verdade. Mas voltando aqui, né? Não sei porque eu fui para cá, mas vamos lá. O verso 6, ele mostra a natureza dos ídolos, mas mais especificamente o bezerro, né? No caso que estou falando do bezerro de ouro que estava lá em Samaria, e o povo adorava. Aquele bezerro foi feito por quem? Foi por um Deus, um D minúsculo, né? Que não existe, logicamente. Não. Aquele bezerro de ouro, ou de prata, não sei, foi feito por um artífice, ou seja, um artesão. Logicamente, um homem, mãos humanas, fez aquele bezerro de ouro, e o versículo diz aí claramente que não era Deus. E, logicamente, não podia fazer nada por Israel. Pastor, mas o povo estava indo bem financeiramente. Volta à mesma questão. Quem estava fazendo isso? Deus não era. Porque ele deixa claro aqui que não é ele. Logicamente é o outro, né? Vocês não sabem de que eu estou falando, né? Logicamente é Satanás, o diabo, a serpente. Por quê, pastor? Porque ele é enganador. Ele é craque em enganar. Enganar de tal forma que se você está no caminho errado, ele vai fazer de tudo para dar tudo certo no caminho errado, para você não sair dali. É o que ele fez com o povo de Israel. Eles não saíram de forma nenhuma do caminho errado, da idolatria, iniquidade e tudo mais. Irmãos, há um grande abismo que separa o divino, ou seja, o que é realmente divino, que no caso só tem uma pessoa, como eu já disse, e do que é humano, ou daquilo que não é divino. Há um grande abismo, de maneira que um homem, seja ele quem for, ele não tem como construir um Deus, ele não tem como construir uma imagem, uma escultura,
e aquilo ter algum poder milagroso. É impossível, ele é humano. Mas, se você quer continuar nesse caminho, fique à vontade. Irmãos, dá para perceber onde nós podemos chegar simplesmente por não entender o nosso Deus? Porque tudo isso aconteceu com Israel? Porque eles não entendiam o seu Deus, não conheciam, eles tinham um falso conhecimento de Deus. Por sua palavra não ter o peso necessário em nossas vidas, será que dá para entender, irmãos, aonde nós podemos chegar pela palavra de Deus ter perdido o poder em nossas vidas? Dá para perceber aonde nós podemos chegar por não sermos mais tocados pela palavra de Deus, por ela não ter mais nenhum toque, nós não sentimos mais nada. E eu não estou dizendo só de sentimento, realmente de sentirmos ao ponto de mudarmos, arrependermos dos caminhos errados, santificarmos mais, trabalharmos mais para Deus. Se a palavra de Deus não toca mais, se ela não é poderosa, tem alguma coisa errada. Um povo ou uma pessoa que não entende a Deus tem um falso conhecimento de Deus, e isso pode levar à condenação. E eu digo realmente condenação ao inferno. Porque se eu creio em Deus de uma forma, ou num tipo de Deus, que não é o Deus da Bíblia, se eu creio numa salvação de uma forma, que não é o jeito que a palavra de Deus diz, é um falso conhecimento, e eu estou indo para o inferno. Mas se eu crer segundo a Bíblia, conforme a Bíblia diz, salvo e seguro, vida eterna, novo nascimento, né? Não mais haverá condenação, mas passou da morte para a vida. Estou aqui citando, né, frases de vários versículos, no caso, sobre a salvação. Se nós realmente cremos na salvação como a Bíblia diz, aí sim, mas se temos um falso conhecimento, a condenação pode ser o inferno. E nós vamos, né, quem estiver na situação, vai chegar perante Deus e falar: mas eu estive na igreja tal durante tanto tempo, não te conheço. E vai ser triste. Segundo lugar, ou seja, um povo que não entende o seu Deus, se nós chegarmos a essa situação, nós estamos destinados ao fracasso. Ninguém gosta de fracassar, né? Ninguém gosta. Ainda mais fracassar com respeito à vida eterna. Ainda mais fracassar na vida cristã. Um povo que não entende o seu Deus se entrega à iniquidade e idolatria, traz para si mesmo destruição. Assim, o versículo 7 ao versículo 10, ok? Versículo 7 ao versículo 10. Deixa eu ler aqui para lembrar os irmãos aí. Diz o seguinte: porque semearam vento e cegaram tormenta, não haverá seara, e a erva não dará farinha, se a der, tragá-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre os gentios como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram a Síria como um jumento montês. Por isso, por si só, e Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem entre as nações, eu os congregarei e serão um povo afligido por causa da carga do rei dos príncipes. Ok, então aqui um povo que não entende o seu Deus, irmãos, ele se entrega à iniquidade, idolatria, ele traz para si uma destruição, infelizmente. Mesmo se conseguir algo nessa situação, como Israel, era o caso de Israel, né, financeiramente,
né, o povo estava bem. Então, mesmo se conseguir algo, será tragado pelos inimigos. O versículo 8 descreve as condições de Israel na véspera do cativeiro, o descrevendo como um vaso imprestável e sem valor. Por quê, pastor? Porque Israel, como nós já falamos em outras mensagens, era para ser luz, era para ser um povo diferenciado, era para ser realmente o povo onde as outras nações veriam uma diferença. Agora ele está ali no meio dos gentios, como um vaso que ninguém quer, imprestável, né? Sem valor nenhum. E vai piorar mais, né? Infelizmente, como nós sabemos. O verso 9 compara Israel como um jumento, mas não é porque ser jumento, né? Igual vocês conhecem, não. Embora pareça isso também, né? Mas um jumento montês, vagueando sozinho. Jumentos monteses, eles gostam de andar em manadas, irmãos. Mas Israel aí, como jumento montês, ele está andando sozinho. Ou seja, Israel está pagando caro pelas suas decisões. Israel paga caro pela aliança que fez com a Síria. E quem vai atacar Israel? A Síria. A aliança que Israel faz com a Síria o enfraquece cada vez mais diante dessa nação cruel que planejava devorá-lo. Lembra alguém, não é verdade? Quem que é o devorador? Quem que é aquele que mata, né? Está como leão, pronto para tragar, né? Buscando a quem possa tragar. Quem que é esse? O diabo, né? A Síria aqui basicamente está fazendo como o diabo faz com muitas pessoas, né? Ele engana, ele dá um toma. Só que depois ele pega com juros. E coitado da pessoa que entrou nesse caminho. Israel entrou com a Síria e pagou um preço muito alto. Israel fracassa, irmãos, em várias áreas. Israel fracassa na política, Israel fracassa na área social, e ele fracassa principalmente na área religiosa. Por causa do quê? Idolatria. Estamos batendo na mesma tecla, né? Idolatria. E principalmente, né, a opressão também que a Síria impôs sobre Israel nesses dias. Então Deus, o que ele vai fazer? Ele congrega, mas não de uma forma positiva. Ele congrega o povo de Israel e os leva ao cativeiro assírio. Congregação, muitas vezes a gente acha, Deus vai estar reunindo o seu povo. Não, vai congregar para levar, ou pelo menos entregar a Síria para o cativeiro. Israel pensava que suas negociações com a Síria poderiam salvá-lo, mas a Síria foi o oprimindo até conquistá-lo e levá-los cativos, né? Irmãos, se afastarmos de Deus ao ponto de não entendermos mais a sua vontade, estaremos propensos também, se é que já não tem, né? Se é que já não tem, já pregamos sobre isso. Estaremos propensos também à idolatria, como Israel entrou, né? Como Israel foi idólatra. Talvez buscando alianças neste mundo, e lembrando que este mundo é diabólico, que este mundo é dominado pelo diabo, então nós não podemos fazer aliança com este mundo, porque não receberemos a ajuda que precisamos, mas uma falsa ajuda para nos prendermos a este mundo. Mas estaremos, irmãos, destinados, se assim o fizermos, estaremos destinados ao fracasso e ao juízo de Deus. Se somos salvos verdadeiramente, esse juízo vai vir em vida. Mas se você é perdido, o juízo é eterno, toda a eternidade no inferno. Não podemos comprar amizades ou amor pelo dinheiro. Alguns até tentam comprar a salvação pelo dinheiro, né? Alguns acham que o Deus deles é o dinheiro. Tudo que precisa o dinheiro compra.
Só que dinheiro não compra tudo, é isso que engana, é isso que o diabo usa para enganar, né? O dinheiro não compra tudo. Por exemplo, amor, o dinheiro não compra. Amizade verdadeira, o dinheiro não compra. O dinheiro pode comprar uma casa, mas o dinheiro não compra um lar. Então há várias coisas que o dinheiro não compra. E Israel, nesse momento, está confiando no dinheiro, porque estava tudo bem financeiramente para o povo. A nação estava indo bem, como nós vamos ver no último versículo aí. Em terceiro lugar, um povo não entende o seu Deus. Quando nós não entendemos o nosso Deus, irmãos, teremos a palavra de Deus como uma coisa estranha. Dá para imaginar esta imagem de algum aqui dos irmãos? Mas eu aposto que você conhece alguém, talvez não, mas é uma boa porcentagem de você conhecer alguém que um dia esteve sentado no banco das nossas igrejas batistas e hoje essa pessoa se diz ateu, de forma que a Bíblia é algo estranho. Não dá para imaginar, mas é possível, acontece e tem várias pessoas nessa situação. Não dá para imaginar algum dos irmãos aqui, mas, desculpa, mas é possível. Já falamos aí que muitos que estão dentro das igrejas vai chegar perante Jesus, quando Jesus voltar e falar, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, eu trabalhei aqui, fiz isso, e Jesus vai falar, ó, não te conheço. Então é possível. Está dentro da igreja, mas não é salvo, e um dia pode chegar a essa situação. Israel, naquela época, na época de José, eles estavam nessa situação, ou pelo menos a probabilidade era grande dele chegar à situação. Olha o versículo 11 ao 14, deixa eu relembrar aqui para os irmãos o texto. Portanto, Efraim multiplicou os altares para pecar, teve altares para pecar. Escrevi-lhes as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Percebeu aí? Escrevi-lhe as grandezas da minha lei, porém essas são estimadas como coisa estranha. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade, punirá os seus pecados, eles voltarão para o Egito aqui é a Síria, viu, irmãos? Porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou templos. Judá multiplicou cidades fortificadas, mas eu enviarei um fogo contra as suas cidades, que consumirá os seus palácios. Então o verso 11 começa mostrando aí que Israel multiplicou o número de seus altares. Parece algo positivo, né? Mas eram altares idólatras, não eram altares para Deus. E mesmo que eles quisessem, lembra que havia uma mistura, eles serviam os ídolos, sacrificavam para Deus, serviam os ídolos, sacrificavam para Deus, então provavelmente usavam o mesmo altar para isso, mas eram altares idólatras, para garantir o quê? A expiação dos seus pecados. Percebeu aqui a técnica, a arte deles? Parece alguns crentes hoje, né? Não quer sair da igreja, mas também não quer largar o mundo, né? Com medo, né, de não ser salvo. Outra coisa semelhante, não sei. Mas então, eles queriam ter essa garantia segundo o seu conceito pagão, ou seja, o pensamento deles era pagão. Era conforme os ídolos, conforme as outras religiões das outras nações. Por isso Israel ficou tão corrompido, irmãos, tão corrompido, que no verso 12 mostra que as grandezas da lei de Deus, as grandezas que Deus escreveu para eles, agora para eles era como palavras de um estranho. Por exemplo, nenhum dos irmãos aqui é estranho para mim. Mas se chegar alguém ali, de repente que eu nunca vi, é um estranho. Então é como se fosse palavras de um estranho para Israel, as palavras que Deus escreveu para eles. E no verso 13, até mesmo os sacrifícios estavam sendo feitos de maneira errada.
Ou seja, o pensamento, o objetivo deles era errado até mesmo no culto, no sacrifício, como eu já disse, eles misturavam tudo. Eles sacrificavam, mas o que eles queriam fazer nesse sacrifício? Parece Batista, né? Daquela época. Queriam comer. Eles tinham prazer em sacrificar, porque depois eles iam comer. Parece alguns crentes que vai na igreja só quando tem comida, né? Agora aqui está difícil, todo domingo tem comida, né? Mas eles estavam com o pensamento errado. E não era o real significado espiritual daquele momento do sacrifício. Eles não entendiam o que era o sacrifício. Havia muita coisa em suas mentes dos ídolos, das outras religiões. Por isso que era impossível Israel realmente voltar. Teria que ter um arrependimento muito grande mesmo. Então Deus não podia perdoar os pecados e o povo então voltaria para o Egito. No caso aí, o Egito é só para lembrar o sofrimento que eles tiveram no Egito, mas agora seria na Síria. Seria na Síria algo semelhante ou até pior do que eles enfrentaram no Egito. Versículo 14 mostra a realidade de Israel enquanto o espiritual e a moral, ou o moral, estava decadente, como nós já falamos. A área financeira, né? Estava indo muito bem. Porque eles estavam, como diz o versículo aí, edificando. Estavam construindo. Edificando vários templos, provavelmente para usar, né? Tanto para os ídolos quanto para Deus, né? E não só templos, mas cidades, fortificando as cidades. A coisa estava indo bem. Pelo menos financeiramente falando. Mas Deus deixou claro, o juízo chegaria. E tudo que eles construíram, tudo que o dinheiro pagou, seria destruído pouco tempo depois. Porque Israel, o texto diz aí claramente, o último versículo, Israel se esqueceu do seu Criador. Que lástima, que tristeza. Infelizmente hoje não é diferente. Para muitos que estavam um dia dentro de uma igreja séria, uma igreja que prega a Bíblia, e hoje estão em caminhos de pecado. Será que pode chegar um tempo, irmãos, em que a palavra de Deus será algo estranho e desconhecido para algum de nós? Espero que não. Amém? Espero que nunca. Será que sabemos o verdadeiro significado de um culto? Estamos aqui em um culto, mas por que você veio aqui? Para que você veio aqui? O que você veio fazer aqui? Tá, eu vim, pastor, porque senão, né, o senhor iria perguntar por que eu não vim, e aí, né, não quero ficar constrangido. Ah, eu vim, pastor, porque, né, eu gosto de cantar, gosto das músicas. Ah, eu vim porque, né, eu não tinha nada para fazer. Não sei pelo que você veio, mas será que foi o motivo certo? O motivo bíblico? Que nenhum de nós também, irmãos, possa chegar a um grau tão baixo de frieza espiritual como Israel chegou. Um grau tão baixo, ao ponto que nós já falamos aí, de a palavra de Deus ser algo estranho, ter até repúdio, né? A palavra de Deus. E chegamos então à conclusão. Qual o entendimento que você tem de Deus? Qual o entendimento que você tem de Deus? Conhece a Deus verdadeiramente ou tem um falso conhecimento de Deus? O Deus que você diz conhecer, o que você pensa conhecer, é o Deus da Bíblia, é o Deus que a Bíblia, né, revela,
Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Mais que isso, quem é Cristo para você? O que ele representa para você? Jesus Cristo. Irmãos, não caminhemos rumo ao fracasso, amém? Não vamos caminhar rumo ao fracasso, não vamos caminhar rumo à condenação, mas vamos buscar conhecer mais a Deus, mais e mais a Deus. Vamos passar mais tempo com a carta de amor que Ele enviou para cada um de nós, se revelando para nós. Então, quer conhecer a Deus mais? Leia mais, estude mais, ouça mais, pelo menos boas mensagens, né? Porque a gente sabe que infelizmente tem mensagens distorcendo a palavra de Deus. Amém? E que não cheguemos à situação que Israel chegou. Mas mesmo que cheguemos, não esqueça de algo, como aconteceu com Israel. Não esqueça de algo. Deus não vai deixar de te amar por isso. Ele vai tentar te corrigir, ele vai te punir, mas ele não vai deixar de te amar por isso. Nunca. Amém? Ele sempre vai buscar o seu arrependimento. E para isso, talvez ele vai, se for salvo, vai dar umas boas correções aí, né? Vamos colocar de pé, irmãos, vamos orar.